Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal e que o Senhor Jesus ele te abençoe e derrame infinitas bênçãos sobre a tua vida. No vídeo de hoje nós iremos fazer cake donuts. Eu vou te mostrar a receita, mas até adianto que você vai precisar de uma máquina específica para isso ou uma forminha de silicone. As medidas são 2 ovos inteiros e 1 xícara de açúcar. Lembrando que a tua xícara você vai medir todos os ingredientes com a mesma xícara. A minha xícara tem 250 ml. Estou te falando a medida porque as xícaras elas variam de tamanho e essa variação pode interferir na consistência da tua massa. A gente vai levar o açúcar e o ovo para bater até duplicar de volume e ficar essa espuma bem consistente. Depois disso, a gente vai adicionar o óleo, que é equivalente a meia xícara. Vou colocar também a essência de baunilha, mas isso aqui é opcional. Vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de leite. Se você quiser, você já pode adicionar o leite nesse momento e, por fim, acrescentar o trigo e o fermento, ou fazer como eu vou fazer, intercalando entre o trigo e o leite. Eu bato os primeiros ingredientes na batedeira. Quando eu vou adicionar a farinha de trigo, eu desligo e vou adicionando desse jeito, manualmente e de uma forma leve. Não dá para perceber porque eu acelerei o vídeo, mas eu estou batendo de forma leve. Até terminar de colocar todos os ingredientes, aí eu coloco uma tampinha de fermento químico. O fermento que a gente vai utilizar é o fermento específico para bolo. Depois que a gente misturar isso tudo muito bem, a gente vai deixar essa massa descansar, no mínimo 30 minutinhos. Depois você vai voltar a mexer para tirar o máximo de bolinhas que ficou dessa massa e ela fica extremamente fofinha. E se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve, deixa teu like e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer imenso ter você por aqui. Se você quiser, você pode saborizar essa massa com chocolate, raspas de limão. Você pode também colocar algum corante nesse momento. Eu acho interessante colocar o chocolate em pó antes de ela descansar, porque tem chocolates que ele, com descanso ele fica mais escuro. É o caso do meu. Quando eu coloco logo o chocolate e vou fazer os bolinhos, depois que a massa descansou, o bolinho fica uma cor marrom clarinha. E quando eu deixo a massa descansar, ele fica um chocolate bem pretinho. E eu gosto dele assim, bem escurinho. Então eu coloco e vou deixando descansar enquanto eu vou fazendo as outras coisas. E eu coloquei o chocolate no olho. Na minha percepção, eu posso estar um pouco louca, mas eu acho que a massa de chocolate sempre rende mais do que a branca. Não sei o que acontece, mas ela sempre rende bem mais do que a branca. E na massa branca eu coloco um pouco de leite em pó para deixar essa massa ainda mais saborosa. Lembrando de misturar tudo muito bem para não ficar bolotas. E a gente vai deixar essa massa descansar enquanto a gente faz o preparativo para assar esses bolinhos. Olha aqui é a massa depois que ela descansou. Ela fica assim, cheia de bolhas, cheia de ar. A gente vai precisar mexer muito bem antes de colocar ela ou no saquinho de confeiteiro ou naquela bisnaguinha de ketchup. Não esquece, você tem que misturar muito bem depois que essa massa descansa, tá certo? E a gente vai fazer uma misturinha para essa massa ela não grudar na nossa bisnaga. O que é que eu vou colocar? Vou colocar um pouquinho de água e um pouquinho de óleo. É bem pouquinho mesmo. E a gente vai misturar dentro desse potinho e depois jogar fora. Assim que a gente colocar a massa, ela não vai grudar no fundo, fazendo assim com que você reaproveite 100% da massa. E para untar a forma, eu coloquei um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha de trigo, porque já faz tempo que eu estou usando essa máquina, então o antiaderente dela já não está funcionando muito bem. E para que esses bolinhos eles não grudem a ponto de desfazer, eu coloco essa misturinha, que é como se fosse um desmoldante caseiro, onde a gente consegue reaproveitar 100% da massa. Se você ver, ela sai lisinha. Aí, a cada camada que você for colocar de massa, você tem que lembrar de passar o desmoldante. E lembrando que você vai precisar estar reabastecendo a tua bisnaga, a não ser que seja daquela muito grande. Aí você não precisa estar fazendo isso sempre. A minha, eu preciso reabastecer a cada 2 fornadinhas de cake. Mas olha só o fundo, ele vai descendo por completo. Você vai preencher até
a marquinha que vem na máquina, tá certo? E vai esperar as duas luzinhas ou apagar ou acender. Não é interessante você levantar a tampinha da máquina antes de 2 minutos, porque você pode desfazer o bolo. Ele está assando, aí ele ainda está se unindo, a massa de cima com a massa de baixo, porque a temperatura de cima faz o bolo crescer. Quando o bolo está crescendo, que você abre, o bolo ele se desfaz, aí fica um pedacinho em cima e um pedacinho embaixo. Se você não quer destruir o teu bolinho, deixa esse bolo assar, fica de olho na luzinha e depois que assar você é só tirar. Eu gosto de tirar com uma colher. Eu tirava antes com um palitinho de churrasco, porém ficava o furinho no bolo. E com a colherzinha de plástico não fica. Você só precisa ficar atento para essa colher ela não encostar na máquina. Não utilizo de ferro justamente para não arranhar o antiaderente. Mas isso aqui, com o passar do tempo, você vai usando e vai vendo qual é a melhor opção para você. Agora eu vou fazer a massinha preta. Essa máquina é uma ótima opção para você que quer ganhar aquele dinheirinho extra e não sabe por onde começar. Você pode vender a unidade, caixinhas, copo, bolha, vai por mim. Você consegue fazer cake donuts lindos que vai deixar qualquer um suspirando. E facinho, facinho você consegue retirar o dinheiro que você investiu nessa máquina. A minha tá feinha desse jeito, a parte de fora, porque a minha filha pequena, ela derrubou essa máquina no primeiro dia que ela chegou, nem tinha usado. Aí abriu a carcaça por completo. O que foi que eu fiz? Eu tive que colar. Aí eu colei e onde colou, tirou o brilho da máquina. Ficou o brilho meio que opaco, uma coisa meio feiosa. Porém, ela tá funcionando muito bem. E o que importa, na verdade, é a funcionalidade da máquina, não a beleza. Então, eu continuo utilizando ela feinha desse jeito. Depois que um dia ela quebrar, eu com certeza vou comprar outra, porque é um custo-benefício muito bom. Eu faço lanchinhos para minha filha, ela leva para a escola e ela ama. Eu consigo vender, sem contar que quando vem visita aqui para casa, isso é uma sensação. Agora a gente vai cobrir os nossos cakes. Para fazer isso, eu vou utilizar cobertura fracionada. Se você quiser tingir de uma cor, tem que ser a branca. Se você não se importar com essa cor, com essa questão de tonalidade, você pode utilizar ou a chocolate ao leite ou a meio amargo. E olha só como é que eu faço. Eu pego a rosquinha com cuidado na pontinha e banho ela no chocolate, dou batidinhas para esse chocolate que está na rosquinha ele ficar homogêneo. E vou fazendo isso em todas. Já te digo que o finalzinho do chocolate você não vai conseguir deixar as rosquinhas com essa perfeição. Então, o que é que eu faço normalmente? As que eu vou comer, eu separo e reaproveito esse chocolate no finalzinho, que não dá para banhar mais, mas eu pego uma colherzinha e passo na lateral. E como fica uma delícia. Mas as que são para vender, para minha filha levar para a escola ou para qualquer outra coisa, eu prefiro que elas fiquem assim, linda, linda, linda. Então, as sobras, que no caso é o restinho de chocolate, que não dá para banhar muito, duas, no máximo três, eu pego e como. Se você quiser tingir esse chocolate, você vai precisar de um corante específico para isso. Existe ele em pó e ele em gel. Aí você coloca a quantidade que você quiser, te aconselho a colocando aos poucos, porque esses corantes, eles são super pigmentados. Então, se você colocar muito, pode perder a mão. Se você quiser uma coisinha clara, uma coisinha tom pastel, aí você vai colocando aos pouquinhos pra ver a cor que fica. Se for cor vermelha, você vai precisar de muito, muito corante. Vermelho, preto, azul marinho são cores muito fortes que precisam de corante e de descanso. Para esse corante ele ficar bem pigmentado. Eu derreti 100 gramas de chocolate e fui derretendo de 15 em 15 segundos no micro-ondas, tirando e mexendo, porque a temperatura do próprio chocolate já ajuda a derreter o restante. Eu gosto de fazer esse efeito marmorizado, que é como se você não misturasse muito bem o corante. E a cor que tá lá do branco, quando você mistura, ele fica umas ranhuras muito lindas. Depois que esse efeito começa a ficar bem clarinho, eu misturo por completo para o verde ou a cor que tiver ficar bem tonalizada de uma cor só. Vou te dar uma dica sobre decoração. Se você for utilizar granulados e confeitos, você tem que colocar enquanto o cake ainda está mole. Terminou de banhar, já coloca.
Se você for utilizar desse jeitinho que eu estou mostrando aqui, com um detalhezinho do próprio chocolate, não precisa, pode esperar ele secar. E com um saquinho de plástico, você faz um micro buraquinho e você consegue fazer desenhos lindos. Você pode também usar pó comestível dourado, prateado, para deixar esse cake um luxo. Aí aqui você pode colocar nas embalagens ou vender individualmente. Você pode também rechear, mas esse assunto para um outro vídeo, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E olha só a lindeza e a gracinha que fica esses cakes. Você pode aproveitar agora a Páscoa, que é uma ótima opção para você ganhar aquele dinheirinho. E olha só como ele fica por dentro. Que lindeza! E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado, que eu tenha acrescentado algo na tua vida. E o mais importante de tudo isso, nunca esqueça o quanto precioso você é para o Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.